Olá, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que bom que você está assistindo esse vídeo. Na verdade, trata-se de uma série de estudos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos para o quinto estudo, né? Nós iremos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Eu me chamo Francisco. Eu fico muito feliz por você estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo é feito com muito carinho para você. E eu tenho um canal no YouTube, né, chamado Jesus Emanuel. Eu convido você a se inscrever nesse canal. Se você gostou desse vídeo, coloque lá um gostei. Se não, né, e também possa colocá-la, né, que não gostou. Mas espero que esse estudo ele venha lhe ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. Como nós temos o costume de antes de começarmos um estudo, nós orarmos, eu convido você nesse momento onde você está a curvar a sua fronte, vamos conversar com Deus. Maravilhoso e eterno Senhor Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento nós vamos começar aqui um estudo da tua palavra e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos conceder uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Ao abrir a tua palavra, que o Senhor possa abrir a nossa mente e seja com a pessoa que vai estudar comigo a tua palavra. Abençoe essa pessoa. Cuide dela de uma maneira toda especial. Obrigado, Senhor, por tudo. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre fé, né? Iremos também falar um pouco dentro do mesmo assunto, dando uma sequência, falar sobre arrependimento e confissão. Mas, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, eu só gostaria de fazer uma pequena leitura para você. E aqui diz o seguinte: certo dia um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da entidade que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderiam ser mandadas de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia apresenta uma resposta, né? Nós vivemos num mundo muitas vezes complicado, não é mesmo? Num mundo difícil. E muitas pessoas elas carregam, né, um sentimento de culpa de alguma coisa que fizeram. E elas, muitas vezes, elas sofrem pelo resto da vida com esse sentimento de culpa. Muitos talvez não creem no perdão. Mas nós vamos falar hoje um pouco sobre esse assunto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Estou com a minha aqui. A abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E o verso é o verso 1. Se você chegar no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e você voltar um pouquinho atrás, você vai encontrar o livro de Hebreus. Fica mais fácil aí de você manusear a sua Bíblia. Hebreus 11 e o verso é o verso 1. Primeiramente, eu vou fazer uma perguntinha aqui para nós podermos responder com o texto bíblico. E a perguntinha é: o que é fé? Né? Então, é a primeira pergunta. E a segunda é: e qual é a sua importância na vida cristã? Então, nós temos aqui duas perguntas: o que é fé e qual a sua importância? Então, vamos lá? No livro de Hebreus, Bíblia na mão, o capítulo 11 e o verso 1 nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O verso 6, vamos ver o que diz o verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, no primeiro texto nós já temos uma resposta, né? O que é fé? É a certeza, né? A certeza. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Talvez aí você ore porque alguém está doente, ou então você está doente. E você tem fé, né? Você tem a certeza que você vai ser curado, né? Que Deus vai lhe curar. Então, fé é isso. Um outro exemplo. Nós cristãos acreditamos que um dia Jesus vai voltar a este mundo. E quando Jesus voltar a este mundo, vai dar fim a todo o sofrimento e toda a dor. O que é isso? Fé. É a certeza. Então, fé é a certeza. Perceba que o verso 6 aqui diz o seguinte, que sem fé é impossível, né, agradar a Deus, ou sem fé é impossível, né, se aproximar de Deus. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter fé. Agora, um outro ponto é o seguinte, Romanos 5, verso 1. Ainda falando sobre a questão de fé, qual é a sua importância? Nós descobrimos então o que é fé. Fé é a certeza. Agora, qual é a sua importância? Voltando um pouquinho aí atrás aí, nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 5, e o verso é o verso 1. Romanos 5, verso 1. Nos diz o seguinte, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante esse texto, né? Justificados mediante a fé. Esse texto aqui está falando sobre a questão da obra, né? Da obra que Jesus Cristo fez por nós. Porque através de Jesus nós somos justificados, nós somos justos, né? Agora, um outro texto em Tiago, já pertinho aí depois do livro de Hebreus, nós vamos chegar no livro de Tiago, e o capítulo é o capítulo 2, verso 26, nos diz o seguinte, Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então perceba que lá nós vimos no primeiro texto que nós somos justificados por Cristo. Então Cristo fez uma obra por nós. O texto está dizendo aqui o seguinte, assim também a fé sem obras é morta. Então tem que ter os dois, tem que ter a fé e ter obras, né? Se tiver fé e não tiver obras, né? A fé é morta. E se tiver obras e não tiver fé, a obra é morta, né? Mas o que é isso? Como por exemplo, você talvez esteja desempregado, um exemplo, e você ora a Deus, mas você não toma uma iniciativa, você não vai buscar talvez um emprego. Então, a fé sem obra é morta. É só um exemplo, mas nós temos vários exemplos. Então, nós não vamos só ter fé, mas nós vamos buscar, não é isso? Tem que ter a questão da obra, a questão da obra. Qual o objetivo da fé? Vamos ver? Primeiro João 5, verso 4. E aqui diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pelo esse primeiro texto que nós vemos aqui, qual o objetivo da fé? Vencer o mundo. Nós, como foi falado no início, nós vivemos num mundo atribulado, né? num mundo difícil de viver. E é preciso ter fé. Fé que as coisas um dia talvez vão melhorar, né?
fé que as coisas vão dar certo. E isso nos ajuda a ter uma perspectiva melhor da vida, né? Isso nos motiva, né, a viver. Então, a fé vence o mundo. E tem outro objetivo. Aí em 1 Pedro 1, verso 9, você chegando em Apocalipse, o último livro da Bíblia, se você voltar um pouco, você vai achar o livro de 1 Pedro, capítulo 1, e o verso é o verso 9. Obter no fim da vossa fé a salvação da vossa alma, né? Qual o outro objetivo? Se nós temos fé, né? Esse fim vai levar à salvação da nossa alma. Então nós temos dois objetivos, não é isso? Vencer o mundo e o fim, né? A salvação de nossa alma. Esse é o objetivo da fé, e nós temos fé. Mas como desenvolver a fé? Talvez você diga, eu não tenho fé suficiente, ou me falta fé, né? Como nós desenvolvermos a fé então? Abra sua Bíblia no livro de Romanos 10, verso 17. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Estou com a minha aberta aqui e convido você a pegar a sua Bíblia para poder acompanhar comigo, né, a leitura do texto bíblico. Romanos capítulo 10 e o verso é o verso 17. E Romanos 10, verso 17 nos diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, né? Então, você pode ter fé estudando a palavra de Deus, né, como aqui está dizendo, ou você pode também ter fé enquanto ouve, né, a palavra de Deus. Talvez você pode dizer bem assim, mas eu não sei ler, né? Muito bem, mas você sabe ouvir. E tem muitas pessoas que aprendem mais pelo ouvir. Então, a fé, ela pode vir através da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, ou através de você ouvir a palavra de Deus, né? É o meio de você desenvolver a sua fé. Vamos lá? Vamos entrar agora no segundo tema. Nós vamos falar um pouco sobre arrependimento, né? E eu tenho uma pergunta aqui. A pergunta é, o que Jesus veio fazer? Né? O que Jesus veio fazer aqui nessa terra, quando ele esteve aqui? Vamos ver no livro de Lucas. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento, né? Você vai chegar no livro de Mateus, Marcos, Lucas. E o texto de Lucas é o capítulo 5. E o verso é o verso 32 de Lucas. 5:32. E disseram-lhe, aqui diz assim, 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então perceba aqui que o que foi que Jesus veio fazer aqui à terra? Jesus então veio chamar pecadores ao arrependimento, né? O próprio Jesus disse um dia que os sãos não precisavam de médico, né? E sim os doentes, né? Então Jesus, até hoje, ele tem chamado, né, pecadores ao arrependimento, né? Jesus ele tem feito um convite, né, a essas pessoas. Ele tem feito um convite a mim e a você, né? E ele diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Então foi isso que Jesus ia fazer neste mundo, enquanto esteve aqui na terra, e até hoje ele convida, né, esses pecadores ao arrependimento através do trabalho do Espírito Santo, não é isso? Vamos lá. O que nos leva ao arrependimento? Será que é porque eu sou bonzinho, né? E eu sou uma pessoa fácil, né, de lidar, sou uma pessoa maravilhosa, né? Será que é porque a minha bondade me leva a me arrepender? Será que é isso? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. O que nos leva ao arrependimento? Aí no livro de Romanos, seguindo para frente um pouco, você vai chegar no livro de João,
depois você vai chegar no livro de Atos e depois você vai chegar no livro de Romanos. O capítulo é o capítulo 2 e o verso é o verso 4. E o texto nos diz o seguinte: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te concede, é que te conduz ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus. Perceba que eu e você, nós somos levados ao arrependimento porque Deus, Ele é bondoso, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é longânimo, Ele não quer que seus filhos se percam e Ele nos leva ao arrependimento, né? Ele nos leva muitas vezes a refletir e vermos que a nossa vida, né, não está de acordo com a sua vontade. Então a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né, nos leva ao arrependimento. Vamos seguir? E agora nós vamos entrar no ponto vamos falar um pouco sobre confissão. Nós já falamos sobre fé, falamos sobre arrependimento, e nós vamos agora falar entrar no ponto sobre confissão, né? O que faz o pecador arrependido? Perceba que você agora aprendeu um pouco sobre fé, você aprendeu um pouco sobre arrependimento. Mas o que faz um pecador arrependido? Vamos ver? Salmo 38, e o verso é o verso 18. Salmo 38, e o verso é o verso 18. Salmo fica no meio da Bíblia. Se você fechar sua Bíblia aí, com certeza você tentar abrir no meio dela, você vai conseguir chegar no livro de Salmo 38, e o verso é o verso 18. Estou com minha Bíblia aberta e convido você a fazer a mesma coisa aí. Nos diz o seguinte: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. A primeira linha aqui que nós temos diz assim: confesso a minha iniquidade. Então, o que deve fazer um pecador arrependido? Confessar o seu pecado, não é isso? E esse pecado você vai confessar para quem, né? O seu pecado você vai confessar para Deus, porque Deus é o único que pode lhe conceder o perdão. Você não pode confessar o seu pecado a nenhuma outra pessoa, a nem um homem, né, pecador como você. O seu pecado tem que ser confessado a Deus. E Deus que está no céu vai perdoar o seu pecado, né? Somente a Deus, porque Deus não pecou. Deus não tem pecado, Deus, Ele é puro. Então, o nosso pecado tem que ser confessado a Deus e nem a uma outra pessoa. O que é interessante que diz assim, o que faz um pecador arrependido, né? Ele confessa os pecados a Jesus, não é isso? Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Isso está em 1 João 1, verso 9. Paulo também afirma que Jesus é o único mediador entre nós, né, e Deus. Isso está em 1 Timóteo 2, verso 5. É por isso que nosso pecado tem que ser confessado ao Senhor Deus, né? Porque perceba aqui que Jesus, Ele é o nosso intermediador, Ele intermedia entre mim e você, né, diante de Deus. Então nossos pecados têm que ser confessados a Ele. E perceba que Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Então, o nosso pecado deve ser confessado somente ao Senhor Jesus. O que acontece com a pessoa que não confessa os seus pecados? O que acontece com essa pessoa? No livro de Provérbios, capítulo 28, embora dizer que você cometeu algo que você sabe que não é certo, algo que não está de acordo com a vontade de Deus, e você se arrependeu, e agora
qual deve ser seu procedimento? É chegar diante do Senhor Deus, né? E conversar com o Senhor Deus e falar que você errou, que você pecou diante dele. E você pedir perdão a ele por esse ato talvez que você cometeu e que você se arrependeu. Mas se você cometeu um ato que desagradou a Deus e você tem esse sentimento de culpa e você não confessa o seu pecado diante de Deus, o que pode acontecer, né? O texto nos diz o seguinte, Provérbios 28, verso 13, nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você encobrir o seu pecado, se você não confessar o seu pecado a Deus, a palavra de Deus está dizendo que jamais você prosperará, né? E talvez você sofra com isso. E talvez esse sofrimento lhe leve a ficar doente, a se preocupar. E perceba aqui que aqui nós temos a receita, né? Como nós devemos agir. Nós devemos confessar, né? Aqui diz que nós não devemos encobrir, porque se nós encobrirmos o nosso pecado, nós não prosperaremos. Mas aqui diz que se nós confessarmos, aqui diz que e nós deixarmos o pecado, nós alcançaremos misericórdia. O que Deus faz quando nós confessamos o nosso pecado? O que Deus faz com o meu e seu pecado? Vamos descobrir o que Deus faz com o meu e seu pecado? No livro de Miqueias, nós chamamos de o profeta menor, os profetas menores, né? Miqueias, talvez é um livro um pouquinho difícil de você achar aí na sua Bíblia, mas você vai para o livro de Daniel, para o livro de Oséias, para o livro de Joel, Amós, você vai passando devagarzinho aí, o livro de Obadias, Jonas, aí você chega em Miqueias. O que Deus faz quando eu e você confessamos o nosso pecado a Ele? Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19 nos diz assim, veja só. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da Tua herança. Ó Senhor, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então o que Deus faz com o meu e com o seu pecado? Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. E quem pode, resgatar esses pecados? Ninguém. Ninguém pode resgatar os nossos pecados. Então, quando Deus ele joga os nossos pecados na profundeza do mar, Deus ele não se lembra mais. Então, é por isso que nós devemos confessar os nossos pecados, para Deus. Tem outro texto que ele em Isaías, voltando um pouco atrás aí, que também tem uma mensagem para nós. Isaías 43, verso 25. E o texto nos fala o seguinte, 43, 25, nos diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, Então, quando nós confessamos os nossos pecados para Deus, aqui diz que Ele, no texto anterior, que Ele não só joga os nossos pecados na profundeza do mar, mas aqui diz que Deus ele apaga o nosso pecado, E aqui também está dizendo o seguinte, que apagando os nossos pecados, Ele não mais se lembra. Que bom, sabermos disso. Que bom saber que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus ele nos perdoa, E em 1 João 1, verso 9, nós já vimos aqui, mas eu gostaria de
de ler com você, aí abrindo a sua Bíblia, você chegando no livro de Apocalipse, você voltando um pouco, você vai encontrar o livro de João. 1 João, o capítulo 1 e o verso 9, nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? De toda injustiça. Então aqui está dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus, Ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar todo o pecado e também para nos purificar, né? Então, o Senhor Deus, quando nós confessamos o nosso pecado a Ele, quando nós vamos de coração aberto para Ele e falamos o que nós fazemos de mal, né? Ele não só nos perdoa, mas Ele nos purifica, né, de toda a injustiça. Que bom saber que existe um Deus maravilhoso, não é mesmo? O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de mim e de você? Vamos descobrir no livro de Isaías, capítulo 55, verso 7. Estou com minha Bíblia na mão e convido você também a estar com a sua, para que possamos ler juntos, né? Isaías 55, verso 7, e nos diz assim: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, né? Bonito esse texto, né? Você sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Que nós devemos deixar o caminho do mal, que devemos nos converter e nos voltarmos para Ele, porque Ele é rico em perdoar. É isso que Deus espera de mim e de você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço você por ter assistido até o final. E eu rogo a Deus que Deus lhe abençoe, lhe guarde e lhe proteja de todo mal. E eu convido você a finalizarmos esse vídeo com uma oração. Curve sua fronte onde você está aí e vamos conversar com Deus. Amado Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo que aqui tivemos a Tua Palavra. Falamos sobre fé, falamos sobre arrependimento e confissão. Esteja com essa pessoa que assistiu esse vídeo, toque no seu coração, que ele possa ter, Senhor, essas três coisas em sua vida: fé, arrependimento e confissão. Que ele possa se entregar ao Senhor e que o Senhor possa operar milagres em sua vida. Obrigado mais uma vez por podermos abrir a Tua Palavra. Obrigado por tudo. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus possa lhe abençoar e até mais uma próxima.